Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o ortopedista Dr. Rogério Batalha. Nós vamos conversar sobre dor lombar. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Rogério sobre dor lombar. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Obrigado. Então, Rogério, fala pra gente primeiro, onde é que fica a região lombar? A região lombar, eu trouxe aqui uma lâmina para mostrar, para facilitar, né? É uma parte da coluna, né? Aqui a gente tem a coluna vertebral, aqui está a cabeça. A primeira porção dela é a cervical, é o pescoço. Logo abaixo é a dorsal ou torácica. E mais abaixo, logo acima do bumbum, dos glúteos, é a coluna lombar. Então, quando a gente fala em dor lombar, está se referindo sempre a essa região mais para baixo, mais distal da coluna vertebral. Agora, Rogério, como que chama essa dor, então, na coluna lombar? A dor na coluna lombar é chamada de lombalgia, né? Esse é o termo técnico, né? Mas pode usar o termo dor lombar também, que a gente consegue entender bem o que significa. Agora, Rogério, é uma dor muito forte a lombalgia e tem uma duração muito longa? A lombalgia, a intensidade varia muito, né? Tem dor, pode ser uma dor muito forte, incapacitante, mas pode ser uma dor bem leve também. Quanto à duração, né, a gente classifica a dor de acordo com o tempo que ela dura. Num prazo de até 6 semanas, 1 mês e meio, né? Chama de dor lombar aguda ou lombalgia aguda. Entre 6 e 12 semanas a gente chama de subcrônica e a dor acima de 12 semanas é uma dor crônica, ou seja, 3 meses. Então é importante essa classificação porque quando ela fica crônica o tratamento é mais difícil. Agora, é muito comum, Rogério, essas dores, as pessoas sentirem isso? A dor lombar, a lombalgia é muito comum, né? Estima-se que entre 80% a 90% da população vai ser acometida de dor lombar durante a vida. Então, de cada 10 pessoas, de 8 a 9 terão dor lombar durante toda a sua vida. Agora, tem alguma diferença entre homem e mulher? Estatisticamente, a dor entre homem e mulher é idêntica. Várias patologias, né, têm essa variação no gênero, mas a dor lombar, ela acomete homens e mulheres na mesma proporção. Tá, agora, Rogério, por que isso acontece? Quais seriam as causas, então, de uma dor lombar? São várias causas da dor lombar, né? Entre elas, a gente tem a espondiloartrose, que é a artrose, que é o desgaste na coluna. A má postura é uma das principais causas, ela origina a lombalgia postural, que é muito, muito comum. Um esforço físico exagerado também pode causar dor. Você faz um movimento brusco, tem uma distensão na musculatura, né? Pode causar uma dor até intensa. Fibromialgia também, que é uma doença muscular que atinge os músculos do corpo, atinge inclusive a região lombar. Hérnia de disco, né? Uma causa comum também. Hereditariedade, né? Em alguns casos a gente herda, né, dos pais, dos avós, né? O componente genético, por exemplo, numa hérnia de disco. Agora, Rogério, adolescente, por exemplo, em idade escolar, por causa da mochila, pode ter dor lombar? Sim, a mochila, ela principalmente nessa faixa etária, né? O ideal é que o peso seja até uns 10% do peso corporal. Passou disso, aumenta o risco de dor lombar. Nas crianças menores, né, a gente usa aquelas mochilas com rodinhas, que isso tira a carga da região lombar dos meninos. Agora, Rogério, existem fatores que podem contribuir para essa dor? Existem, né? São os fatores predisponentes, né? Entre eles, o principal é o sedentarismo, né? Então, não praticar atividade física aumenta muito o risco de ter dor lombar. A obesidade, né? Ou mesmo sobrepeso, se a gente estiver um pouco acima do peso, já aumenta essa chance. E o tabagismo também aumenta a chance de dor lombar. Então, cuidado dos fumantes aí, porque a chance de ter dor lombar é maior. Tabagismo? Pode causar dor? Sim, os estudos mostram que quem fuma tem a chance maior de ter dor lombar. Agora, Rogério, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico envolve uma consulta médica, o médico precisa conversar com o paciente, né, ver a história familiar, como é essa dor,
qual horário que ela ataca, de que forma que ela acontece, se ela vai e volta, se ela fica o tempo todo. Envolve um exame físico minucioso, né? Tem que ver onde que dói direitinho, se essa dor vai para algum outro lugar ou se ela é só na região lombar. E a gente usa exames complementares também, exames de imagem, né, para poder ver se tem algum acometimento na coluna lombar. Então, o diagnóstico ele é complexo, né? Ele envolve uma pesquisa ampla que deve ser feita pelo seu médico. Agora, Rogério, apesar da dor ser na coluna, essa dor pode ir para as pernas? A dor pode irradiar, sim, né? Existe o nervo ciático que sai ali da região lombar e desce para as pernas, né? Então, por exemplo, se houver alguma compressão nesse nervo, a dor irradia para as duas pernas ou para uma. Geralmente é para uma das pernas, né? Então, o exemplo da hernia de disco, novamente, ela tem muito esse quadro de irradiação para membro inferior. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje estou conversando com o ortopedista, Dr. Rogério Batalha, sobre a dor lombar. Agora, Rogério, qual que é a relação então da dor lombar com a hérnia de disco? A hérnia de disco é uma causa, né, da dor lombar muito importante. Deixa eu explicar como funciona essa hérnia de disco. Essa é uma coluna lombar, né, que é a região mais abaixo da coluna vertebral. Aqui a gente tem as vértebras, entre elas o disco. Com essa visão, a gente consegue ver aqui o canal onde passa a medula e os forames, onde passam os nervos que descem para as pernas. O que é a hérnia, né? Esse disco, o núcleo dele, né, ele vai migrar ou para dentro do canal, que pode comprimir a medula, ou para esses forames, né, comprimindo uma das raízes nervosas. Então, assim que funciona o mecanismo da hérnia de disco, né? Com o passar dos anos, a chance aumenta, né, até um certo momento da vida, porque você vai tendo um desgaste também aqui nesse disco, e isso pode aumentar a chance do núcleo migrar para dentro do canal, ou para dentro da medula, ou para dentro do forame onde passa o nervo. Agora, Rogério, e o bico de papagaio, então? O que é e isso tem cura? O bico de papagaio, vamos voltar com a coluna aqui, né, tem a ver mais com o desgaste da coluna mesmo, né, o desgaste. A artrose, a espondiloartrose, né, ele forma, né, nas bordas, é uma pontinha de osso nas bordas dos discos. Na verdade, não é uma pontinha, né, na verdade ele preenche toda a área, e como a gente vê no raio-x a coluna de lado, a gente vai ver só uma pontinha de osso aqui, são os osteófitos, né? Com o desgaste da coluna, o bico de papagaio, ele vai formando, que ele ajuda a estabilizar a coluna, né? Cuidado no tratamento, que o objetivo não é acabar com o bico de papagaio, não tem como a gente acabar com o osso, né? A gente vai acabar com a dor. Então, muita atenção, se o médico prometer acabar com o bico de papagaio, realmente não tem jeito não, ele vai ficar ali. Agora, Rogério, qual que é o tratamento, então, para dor na coluna lombar? O tratamento depende muito da causa, então por isso tem que ser pesquisado, né? Qual a causa da dor lombar, né? Em alguns casos apenas os medicamentos já vão resolver o problema, alguns casos precisa de fisioterapia, né? Acupuntura, às vezes a gente lança a mão também, atividade física de baixo impacto principalmente é muito importante, e alguns poucos casos, né, são cirúrgicos. Agora, Rogério, o tratamento para duas pessoas, por exemplo, com a mesma dor, então ele não é igual? O tratamento ele é individualizado, né? Mesmo a causa sendo a mesma da lombalgia de duas pessoas, cada pessoa reage de um jeito a essa patologia. Então, por isso é importante o tratamento individualizado, né? Não adianta a gente seguir o tratamento do outro, não. Então, seu médico vai saber muito bem como diferenciar isso e passar o tratamento. Então, em alguns casos, vai precisar da cirurgia? Poucos casos, né? Alguns casos de hérnia de disco, quando a dor não é controlada com tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, né, eles têm que ser operados, um percentual muito pequeno. Alguns casos de artrose também, né, às vezes a gente precisa operar. Então, assim, são poucos os casos, raramente precisa operar. Então, se você tem uma hérnia de disco, né, descobre esse diagnóstico, não precisa ficar preocupado no primeiro momento, não, né? A maioria das vezes o tratamento é não cirúrgico. Agora, tem algum risco, Rogério? A cirurgia, né, sempre tem risco. Toda cirurgia tem risco. O risco não é grande não, mas sempre tem, né? Vai trabalhar ali o médico na área que tem nervo, que tem a medula, então sempre existe risco, né? É pequeno, mas existe.
Então, quando a gente não opera, com certeza é mais seguro. Agora, em relação ao colchão, Rogério, um bom colchão pode ajudar, por exemplo, a aliviar, prevenir uma dor lombar? O colchão é muito importante, né? Então, o que a gente fala hoje é para usar um colchão mais firme, de uma densidade mais alta, né? Existem umas tabelas que relacionam peso e altura, mas a gente sempre aconselha uma densidade mais alta, né? Então, o colchão pode ser um colchão ortopédico de espuma, né? Ou colchão de mola também, os colchões que têm molas ensacadas. Então, um colchão de boa qualidade com a densidade mais alta, é o que a gente recomenda hoje. Agora, em relação ao colchão, ele tem prazo de validade, Rogério? Assim, falando de coluna? Todo dia no consultório a gente pega, né, pessoas aí com dor lombar que falam que estão casadas há 20 anos e que nunca trocaram o colchão, né? Então o colchão existe, para ele existe um tempo que ele continua estabilizando a coluna ali, né? Ele vai perder esse efeito com o passar dos anos. O colchão de espuma mesmo, a média de duração dele é de 8 anos. E o colchão dessas molas ensacadas, geralmente 15 anos é um prazo que ele consegue fazer a função dele. Depois disso, o certo é trocar. Agora, tem uma melhor posição, um melhor jeito de dormir, Rogério? A recomendação é dormir sempre ou de lado, né, com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro um pouco mais alto, né, para preencher a região do pescoço ali quando a gente está de lado. Ou de barriga para cima, né, aí já é um travesseiro mais baixo. O que a gente não recomenda é dormir de barriga para baixo, de bruços, aí não tem recomendação não. Então, de lado ou de barriga para cima. Agora, Rogério, prevenção de coluna lombar, o que pode ser feito? A atividade física é a principal prevenção. Você tem que manter uma musculatura forte, uma musculatura alongada, equilibrada. Então, praticar sempre atividade física de baixo impacto de preferência, então saia do sedentarismo. O sedentarismo contribui muito, né? O fato de não fazer atividade física contribui muito para a dor lombar. Uma dica final, Rogério. Você tendo a dor lombar, né, foi acometido, procure o seu médico, né? Porque a dor aguda, como eu já disse, ela é muito mais fácil de ser tratada do que a dor crônica. E lembrando que até 90% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de lombalgia, pelo menos um episódio durante a vida. Então, você teve a dor, procure seu médico para descobrir a causa da dor e tratar corretamente essa dor lombar, a lombalgia. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Rogério, no nosso programa. Eu que agradeço. Até o próximo programa. Saúde para você.